Iniciada a gravação, pessoal, eu havia deixado para vocês, antes do recesso, um roteiro aqui de atividades relativo à aula de hoje, né? Eu imagino que vocês não devem ter tido muito tempo aí, por conta do recesso, para poder realizar as atividades do roteiro, realizar os estudos do roteiro aí previamente, tá? Mas caso alguém tenha realizado isso aí, daqui a pouco eu vou perguntar se ficou alguma dúvida, alguma coisa específica que vocês queiram perguntar, mas basicamente quais são os assuntos, né? O que é que a gente vai falar hoje? Vamos fazer uma pequena revisão daquilo que a gente já estava vendo, já estava estudando, do processo de digitalização do sinal analógico, né? Então, quantização e erro do sinal PCM linear, aqui também nós vamos abordar, né? O assunto lá da amostragem que a gente falou, né? Quais são os valores típicos aí para o canal de voz? Alguém mandou alguma coisa no chat? Ah, eu não estou compartilhando a tela, deve ser isso, esqueci. Bom dia, Davi. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, pessoal. Pronto. Então, basicamente, esse aqui é o roteiro que eu tinha deixado para vocês, né? E aí a gente tem aqui a quantização e o erro do sinal PCM linear. Nós tínhamos falado do processo de quantização, do erro de quantização que aparece quando a gente faz esse processo, né? Do processo de codificação para gerar o sinal PCM, aquela modulação, o código de pulso, né? O processo de amostragem que é feito anteriormente, nós tivemos uma aula específica, né? E falamos sobre alguns valores típicos que a gente tem aí para o canal de voz. A gente vai revisitar um pouco de cada um pouco de cada um desses assuntos hoje, para poder até servir como base para a gente poder seguir aí com os assuntos. Vamos falar de alguns valores típicos de taxa de transmissão digital em um canal de voz, né, associado a isso aqui que eu falei. Então, nós vamos falar, né, das taxas utilizadas. Taxa para telecomunicações é a mesma coisa que velocidade, tá? Então, quando eu falo de taxa de transmissão, é velocidade de transmissão. Igual quando a gente fala aí a gente vai contratar uma internet banda larga, né? A gente contrata ali um plano baseado em uma determinada taxa de transmissão, tá? A quantidade de bits por segundo que vão ser transmitidos naquela rede, naquela comunicação. Vamos falar do sistema de transmissão de voz digital. Aqui vamos falar de um sistema como todo. Como que é o processo desde o momento em que a gente tem um sinal que contém a informação até o processo de recepção desse sinal, quando esse sinal chega lá no receptor. E vamos ver uma coisa nova, uma ferramenta nova, que é o diagrama de olho. A simulação, inclusive, ela é baseada nesse diagrama de olho, que ele vai servir para a gente para verificar como está o desempenho do nosso sistema de comunicação. Ele vai mostrar para a gente se o nosso sistema de comunicação ele está funcionando bem, qual é a margem ali que a gente tem para fazer a amostragem para decidir qual bit que foi transmitido nessa comunicação, né, partindo do pressuposto que é uma comunicação digital. A gente vai ver qual é o nível de ruído, se está ocorrendo ruído, se está ocorrendo algum outro tipo de problema ou não, né? Quão intenso é esse problema que está ocorrendo, esse problema de ruído ou interferência intersimbólica, que a gente só vai citar hoje o que é essa interferência intersimbólica. E, basicamente, são esses os assuntos, tá? Então, foi pedido que vocês fizessem a leitura da apostila no item 5.3, lá nas páginas 35 a 38, né? E aí, quais são os tópicos que vão ser abordados aí, que precisam estar claros após essa leitura da apostila, né? Quais são os elementos no sistema de comunicação de voz digital? Como é que é a transmissão do sinal PCM digital em um canal serial? Vamos falar disso, tá? Canal serial, paralelo. O efeito do ruído na transmissão, que é o diagrama de olho, e as ondas do sistema PCM digital. Bom, vamos lá na apostila, então. Tá aqui, eu já deixei na página, né? Página 35, lá no nosso item 5.3. Deixa de uma forma que a gente consiga ver o... Vou colocar o meio termo aqui. Que a gente consiga ver o desenho.
Pessoal, alguém teve tempo de dar uma olhada nesse roteiro? Alguém tem algum comentário para fazer? Alguma sugestão de algum assunto para a gente abordar com um pouco mais de detalhe ou não? E aí? Professor, eu pelo menos não consegui. Eu deixei pouco antes, né, da gente entrar de recesso, e aí a gente teve o recesso. Eu imaginei mesmo que, estamos voltando hoje, né? Imaginei mesmo que vocês não teriam aí tanto tempo para isso. Bom, mas a gente vai discutir aqui sem problema nenhum, tá? Espero que fique claro aí para todo mundo tudo que a gente discutir. Depois vocês vão ter o vídeo para assistir de novo, para rever os assuntos discutidos. Leiam novamente com detalhes isso aqui, a apostila, tudo que é falado. E aí, se vocês tiverem dúvidas posteriormente, vocês podem me procurar e fiquem à vontade. Bom, então, pessoal, vamos fazer a nossa análise a partir dessa figura. Vou tentar aumentar um pouquinho mais aqui. Acho que dá para ir para o 100. Isso. A partir dessa figura aqui, que ela mostra todo o processo, né? Desde a entrada analógica, um sinal analógico que vai representar uma informação, por exemplo, um sinal de voz, num sistema de telecomunicações, até a saída desse sinal lá no receptor, né? O que a gente quer? Qual é a nossa intenção? Que a informação na entrada, a informação aqui, seja entendida lá na saída, ou seja, lá na recepção, tá? A forma de onda vai ser igualzinha? Não, as formas de onda, os sinais, eles não vão ser iguaizinhos, né? Eles vão sofrer esse processo de amostragem, o processo de quantização, que a gente já falou, que ele imprime, né, que ele insere um erro de quantização, quando a gente aproxima a amplitude lá dos níveis de quantização determinados. Se tiverem dúvida em relação a isso, voltem lá na aula e assistam, está disponível para vocês lá no SIGA, né? Já tem esse erro de quantização. Aí o canal, ele vai atrasar a informação, ele vai ter os efeitos de transmissão do canal. Por exemplo, se a gente estiver falando de transmissão sem fio, né, de ondas de rádio, temos uma série de efeitos que vão ocorrer com a onda eletromagnética, que vai fazer com que a gente possa ter problemas nessa transmissão, né? Problema de ruído, atraso, eu já falei, enfim. Existe uma série de fenômenos e processos pelos quais o sinal vai passar, que fazem com que o sinal no transmissor não seja igual ao sinal no receptor. Mas desde que a gente consiga entender, extrair desse sinal lá no receptor a mesma informação que foi transmitida, tudo bem, não tem problema, a gente conseguiu entender, né? É o foco aí do sistema que a gente que haja, como o próprio nome diz, a comunicação. Então, por mais, por exemplo, que quando a gente liga para alguém, essa pessoa, ela não ouve a voz da gente igualzinho ela é, quando a gente conversa ao vivo, né? Ela é um pouco diferente, a gente consegue entender. Então, nosso objetivo aí é entender, é conseguir passar essa informação. Bom, então falando do processo aqui como um todo, pessoal, o que vai acontecer, né? Vamos ter um sinal na entrada analógica aqui que vai representar para a gente essa informação. A primeira coisa que esse sinal vai passar é por um filtro, tá? Esse filtro aqui, qual é o objetivo desse filtro? Garantir que o sinal esteja em uma determinada faixa de frequências. Então, como exemplo, para a gente poder entender isso aqui, vamos falar do sinal de voz. Eu já trouxe para vocês em outras oportunidades a questão dos valores do sinal de voz, né? Dos componentes de frequência que ele ocupa, dos níveis de quantização e assim por diante, né? Mas basicamente, só para a gente lembrar, né? O sinal de voz humana ele tem componentes de frequência até em torno de 20 kHz. Só que a maioria das frequências da nossa voz e aquilo que faz a gente entender está até uma faixa que é considerada nas telecomunicações
de 3,4 kHz. Então, esse filtro aqui, no caso, numa comunicação da voz na telefonia, né, ele é um filtro passa-baixas que deixa passar frequências na faixa de até 3,4 kHz. Tá, pessoal? Feito isso, beleza, a gente tem um sinal aqui que sai desse filtro, a gente garantiu aqui uma frequência máxima para ele. Vamos passar aqui por um processo de sample e hold, amostragem e retenção, né? Essa amostragem feita por meio da chave, a retenção feita por meio do capacitor. Essa retenção é para que eu não volte para o zero, né? Quando eu abrir minha chave, gerando aí o nosso sinal degrau, que vai ser um sinal já PAM, é um sinal que já é composto dessas amostras, tá? Só que essa amostragem aqui é aquela amostragem natural que a gente fez. O que normalmente a gente faz, né? Pega essa amostragem natural e converte ela para a amostragem plana. Então, nesse ponto, nós também temos um sinal PAM. Nós também temos um sinal PAM, mas é um PAM plano, tá? Só para a gente lembrar qual é a diferença de um PAM natural para um PAM plano, né? Essas amplitudes aqui desse sinal degrau, na verdade, elas vão variar de acordo com o sinal. Então, eu vou ter uma variaçãozinha pequena aqui em cada amostra, em cada pedacinho do sinal. O que eu quero? Que não varie, que fique num nível só. Isso aqui implica no quê? Né? Na recepção lá, a gente vai receber o sinal da mesma forma. Então, não tem implicações práticas que vão prejudicar, de alguma forma, o processo de comunicação. Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui a gente já tinha visto. Alguma pergunta, algum levantamento, alguma questão aqui? Tá tranquilo, professor. Bom, próximo passo, um conversor analógico para digital. Esse conversor analógico para digital, ele vai fazer quais processos que a gente já estudou? Quantização e codificação. Então, vai pegar cada amostra daquela, definir os níveis de quantização. Vamos lembrar quantos níveis são na telefonia? 256 níveis, tá? Ou seja, eu tenho aqui a utilização de 8 bits por amostra, tá? A relação lá que a gente já havia visto, né? O número de níveis é 2 elevado ao número de bits utilizados para representar cada nível. E aí essa codificação é justamente a representação de cada nível de quantização por uma determinada sequência de bits. No caso de telefonia, 8 bits. Faltou definir um outro valor aqui que a gente também já havia visto, que é a frequência de amostragem, tá? Lembrando, se a gente faz a amostragem, né, para a gente conseguir recuperar o sinal, nós temos que obedecer o teorema de Nyquist para amostragem, que diz que a frequência de amostragem tem que ser maior do que 2 vezes a frequência máxima do sinal. Se eu garantir por meio de um filtro que a frequência de corte ela é 3,4 kHz, eu garanti que a frequência máxima do meu sinal pode ser até 3,4 kHz. Né? Não pode passar disso, porque meu filtro filtrou todas as frequências acima desse valor. Né? Quando ele fez isso, eu tenho que respeitar, então, uma frequência de amostragem maior ou igual a 6,8 kHz. Né? Mas aí, para a gente ter um pouquinho de folga, por causa daquela questão que a gente viu, de filtro ideal e etc., falamos nas aulas de amostragem, nós usamos uma frequência de amostragem de 8 kHz, tá? Essa frequência aí que a gente usa. Bom, beleza. Feita essa quantização e codificação para a telefonia, né? Com esses valores aqui que eu estou relembrando vocês,
né? Tem uma novidade aqui, que é um conversor de paralelo para serial. Por isso que ele falou lá no roteiro de comunicação serial. Vou explicar o que é isso, tá? Quando eu faço o processo de quantização e codificação, cada amostra ela gera 8 bits ao mesmo tempo. Então, ó, aqui nós temos o bit 0, o bit 1, o bit 2, o bit 3, o bit 4, o bit 5, o bit 6 e o bit 7. Cada um desses bits passando em uma linha de transmissão dessa, tá? Num cabo desses aí. Pode ser qualquer tipo de cabo, né? Então são 8 cabos, porque cada amostra vai gerar 8 bits de uma vez. Só que, quando eu vou fazer o processo de transmissão, eu não vou ter 8 recursos, né? Vamos supor aqui que a comunicação cabeada do meu computador para um outro computador que está aqui na minha casa. Eu vou ligar um cabo, né? Pode ser um cabo de rede, por exemplo, do meu computador até o outro, tá? Na verdade, assim, o cabo de rede ele ainda tem vários fios. Vamos imaginar uma outra situação aí de um cabo de telefone mesmo, que chega na nossa casa, tá? Ele não é um cabo composto de 8 fios. A gente tem ali um par de fios, né? Um polo e uma referência. Então, só passa ali um bit por vez. A gente não vai ter essa passagem desses 8 bits de uma vez, mas eles são gerados de uma vez. Então, a gente fala que eles são geradas na forma P aqui de paralelo. Eles estão gerados aqui ao mesmo tempo. Só que eu tenho que transmitir um de cada vez. Então, eu tenho que passar isso aqui para a forma serial. Então, o que esse conversor paralelo serial faz? Ele pega esses bits e vai mandando um de cada vez. Primeiro o 0, depois o bit 1, depois o bit 2, depois o bit 3, o bit 4, o bit 5, o bit 6, o bit 7. Beleza, transmitiu os 8 bits da primeira amostra. Aí chegam os 8 bits da segunda amostra, ele precisa transmitir elas também, tá? E aí essa é a função, converter dessa forma de paralelo para serial. O sinal, então, ele passa pelo canal de comunicação, tá? Aqui não tem, mas a gente pode ter também um modem, um modulador, né? Na verdade, para poder preparar o sinal, fazer a modulação do sinal, se for necessária em modulação digital. A gente vai falar de modulação digital em breve, próximas aulas nossas aí, tá? Mas aí, para preparar o sinal para o meio de comunicação, adequar ele, se o canal for um cabo coaxial, né, um cabo metálico, de forma geral, ou uma fibra ótica, ou mesmo se eu tiver que jogar isso numa antena para transmitir no ar, para transmitir sem fio, tá? Então esse modem ele está associado a isso aí. E aí, beleza, o sinal é transmitido aqui no canal bonitinho. Alguma dúvida nessa parte aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos seguir então. Bom, passou pelo canal. Aqui, se eu tiver feito o processo de modulação no transmissor, eu vou ter que vir aqui e fazer uma demodulação no receptor. Tá? Processo inverso. Se eu modulei, eu tenho que demodular de alguma forma, tá? E aí eu posso ter um modem aqui também, que ele vai demodular o sinal da mesma forma que ele modulou lá no transmissor. E aí, pessoal, a gente vai fazer o processo inverso, tá? Pegar esses bits que vão chegar na forma serial, aí juntar eles numa memória, né? Juntar, acumular 8 de uma vez e mandar esses 8 de forma paralela. Então, aqui nós temos um conversor de serial para paralelo. Sai aqui, bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, o 5, o 6 e o bit 7, que entram de uma vez no nosso conversor de digital para analógico. O que ele vai fazer? Vai pegar esses 8 bits de uma vez, vai falar, ó, esses 8 níveis correspondem ao nível de quantização, sei lá, 4 volts. E vai converter esses bits para o nível de quantização, né, para um determinado nível. Como resultado, nós temos aqui o sinal amostrado, o sinal PAM, tá? De forma ideal, né? Igualzinho ao da transmissão, mas, como eu já citei para vocês, ele não vai ser igual. Sofreu um processo aí que vai modificar ele, o ruído e tudo mais. Bom, a gente tem esse sinal PAM, então precisamos recuperar o sinal amostrado, né?
mais próxima aí do sinal original que a gente tem. Como é que a gente recupera? Filtro passa baixas, né? Lá na aula de amostragem, nós vimos que para recuperar um sinal amostrado, para recuperar um sinal PAM, nós precisamos filtrar esse sinal. Qual filtro a gente usa? Um filtro passa baixas. E aí, na saída aqui, no receptor, né, nós vamos ter um sinal analógico, novamente, tá? Do qual a gente vai extrair a informação. E aí, extraindo a informação, para que haja comunicação, a gente precisa extrair a mesma informação da entrada. E esse aqui é o sistema de comunicação digital genérico, tá, pessoal? Que a gente analisou aí, voltado para a telefonia, com os valores utilizados na telefonia, tá? Se a gente for falar de televisão digital, por exemplo, aí existem alguns outros ferramentas, alguns outros recursos que têm que ser feitos, modulações específicas para televisão, técnicas específicas de quadros e etc., tá? Mas aí não vem ao caso aqui da nossa disciplina agora, nesse momento. Ficou alguma dúvida, gente? Algum questionamento aqui em relação a isso? Vou seguir, então. Vou apagar isso aqui. Vou deixar aqueles valores ali na esquerda. Vou apagar tudo de uma vez, não. Para poder mostrar. A gente vai usar esses valores ali. Beleza. Bom, falando dessas taxas aqui, ó, o que acontece? O que a apostila fala aqui para a gente, ó. Cada pulso PAM tem que ser quantizado em intervalos correspondentes a códigos, tal. Aí ele fala dos intervalos ΔV, da quantização e tudo mais, tá? O que acontece, pessoal? Se eu tenho uma frequência de amostragem de 8 kHz, qual é o período que a gente tem para cada amostra? Nós vimos que o período é o inverso da frequência. Então, quando a gente fizer 1 dividido por 8.000, nós vamos ter 125 microsegundos, tá? Então, ele fala aqui, ó, um exemplo onde T, período de amostragem, é 125 microsegundos em um conversor de 8 bits. Isso quer dizer que eu estou usando aqui 8 bits para representar cada amostra no processo de codificação, no processo de digitalização daquele sinal, tá? Aí ele traz aqui alguns cálculos, vou só comentar com vocês, tá? Ó, cálculo do tempo de bit. Como é que tem a relação com o tempo de bit aqui? É o tempo de cada amostra dividido pelo número de bits com os quais eu vou representar cada amostra, tá? Então, se eu quero saber o tempo de um bit, eu pego o tempo da amostra toda e divido pelo número de bits que eu vou ter em cada amostra. Então, seriam os nossos 125 microsegundos dividido por 8 bits, que a gente chegaria ali em 15,625 microsegundos, tá? E aí, se eu quiser saber a taxa de sinalização, que aqui seria a taxa de bit, né? A taxa com que eu transmito o bit, a velocidade, nós fazemos o quê? Né? Tá? Deixa eu puxar isso aqui para cá. 1 sobre período de bit. E aí, quando eu fizer 1 dividido por esses 15,625 microsegundos, nós vamos achar 64 kilobits por segundo. Ou, na informática, né, o famoso 64 kbps. Essa taxa aí, pessoal, é a taxa de transmissão que a gente tem na telefonia fixa, né? Que a gente tem aí, né, ó, nas nossas casas, está entrando um pouquinho em desuso, né? Mas ainda é a rede mais ampla, mais capilarizada que a gente tem no mundo de telecomunicações, tá? Essa taxa aí de 64 kilobits por segundo. Vocês podem encontrar
nas literaturas, nos livros, ao invés de V, R, tá? Para designar velocidade, para designar taxa de transmissão, tá? R vem da palavra rate, que é taxa em inglês. Então, basicamente aí usando a sigla em inglês, tá? Uma outra forma da gente determinar essa taxa seria o quê? Pegando a frequência de amostragem e multiplicando pelo número de bits por amostra. Então, aqui na telefonia, a frequência de amostragem são 8.000, 8 kHz, né? Vezes 8 bits por amostra, nós chegaríamos aí no 64 kbps, né? É uma velocidade, 64.000 bits por segundo, é uma velocidade muito baixa comparado aí com as comunicações que a gente tem hoje, né? Tanto as comunicações móveis, né? A internet que a gente tem, 3G, 4G, 5G, quanto a banda larga que a gente tem em casa, atingem aí taxas muito maiores. Essa taxa de 64 kbps é o que a gente tinha antes, né, na antiga, extinta internet de escada, né? Acho que vocês são novos aí, talvez não tenham tido contato com isso. Essa semana até estava conversando com uns amigos mais novos e estava contando para eles como é que era na época aí dessa internet de escada. A gente levava, não lembro certinho, deixa eu fazer até uma conta aqui que eu falo com vocês o valor certo. Em torno aí de, acho que em torno de umas meia hora, se eu não usei nenhum valor errado, em torno de meia hora para baixar uma música MP3 lá de 3 mega, mais ou menos, né? Eu acho. Então, demorava pra caramba para poder fazer as coisas. Assistir vídeo pela internet, impossível. A hora que você mandava entrar numa página de texto, ela ia carregando aos pouquinhos, assim. Então, era uma velocidade bem baixa para o tipo de comunicação que a gente tem hoje, né? Hoje a gente consegue streaming de vídeo aí em HD, em 4K, em tempo real. A gente coloca lá na Netflix, ele carrega ali menos de 5 segundos, já começa a tocar a série, filme, sei lá, o que a gente estiver assistindo, né? Já começa a tocar lá e não para, né? Se a gente não tiver nenhum problema na conexão, não para, a gente assiste aquilo ali até o fim. Gente, alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Bom, tem outro exemplo aqui, ele mostra aqui uma figura de quantização, de codificação, que a gente já falou, né? Eu queria mostrar só nessa última figura aqui, essa questão dos tempos, tá? Ele mostra aqui um tempo de amostra. Então, aqui nesse primeiro tempo, transmitido os bits 0, 0, 0, eu estou representando com nível 0, tá? Aí vem aqui, na próxima amostra, eu estou representando com 3 bits, tá? Então, no próximo tempo de amostra, nós temos aqui os bits 0, 1 e 0. Aí fechou o tempo de uma amostra. E o tempo de bit, né? É um terço disso aqui. O tempo de bit seria para a gente esse intervalozinho aqui, ó, do bit 1 apenas, por exemplo. Bom, falando agora da nossa novidade, do diagrama de olho que eu havia falado com vocês, que a gente ia ver, ele é um diagrama, pessoal, que ele é utilizado para a gente conseguir verificar o desempenho de sistemas de comunicação. Ele é construído no receptor, tá? E como é que é feito ele, mais ou menos? Como é que ele é construído? Eu vou pegar uma janela de tempo aqui, eu vou fazer de mais ou menos 3 bits, tá? Tentar desenhar da melhor forma possível aqui, tá, pessoal? De mais ou menos 3 bits. Então, eu vou ter o primeiro bit aqui, o segundo bit aqui, o terceiro bit aqui. Quantas possibilidades nós temos se eu estiver falando ali de 3 bits, né? Nós vamos ter as possibilidades 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1 e 0, 0, 1 e 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1 e 0, 1, 1 e 1. São 8 possibilidades no total. O que acontece? O diagrama de olho ele vai pegar esses 3 bits que vão sendo recebidos e ele vai jogar num gráfico essas sequências de 3, um em cima do outro. Então, por exemplo, quando ele receber 0, 0, 0, ele vai receber aqui, ó, nível 0, 0 e 0. 0, 0, 1. Aí ele vai receber 0, vai desenhar em cima do que ele já tinha desenhado mesmo, tá? 0. Aí o 1
vai ter uma transição aqui e vai para 1. 0, 1 e 0. Começa no 0, vai para 1 e volta para 0. Ah, por que você está fazendo essa transição assim? Na prática é assim que existe, tá, pessoal? Aquela transição lá da onda quadrada, bonitinha, né? Aquilo ali é bonito, funciona na teoria. Na prática, nós não temos a onda quadrada certinha assim. Então, 0, 1 e 0, depois 0, 1 e 1. Começa no 0, vai para o 1 e fica no 1. 1, 0, 0, começa no 1, vai para o 0 e fica no 0. 1, 0, 1, começa no 1, vai para o 0 e volta para o 1. 1, 0, começa no 1, fica no 1 e vai para o 0. E 1, 1, começa no 1 e fica no 1. Isso aqui que a gente formou é o nosso diagrama de olho. O que a gente chama isso aqui de diagrama de olho? É como se esse aqui que a gente tem aqui no meio, ó, fosse um olho, tá? Nesse caso aí, a gente tem um olho aberto, tá? Por que a gente fala que esse olho está aberto? Porque tem uma abertura aqui no meio desse olho, que caso eu tenha problemas de interferência ou de ruído, eu vou ir fechando esse olho. Então, eu vou mostrar para vocês depois figuras com esse olho fechado, tá? Quanto mais aberto esse olho, melhor. Porque o que indica que a gente tem esse olho aberto? Quer dizer o quê? Ó, bit 1 está nesse nível, bit 0 está nesse nível. Toda vez que eu tiver um bit 1, ele está aqui mais para cima, ele não confunde com bit 0, ele não confunde lá embaixo. Toda vez que eu estou tendo um bit 0, ó, eu tenho um nível aqui embaixo, então ele não confunde lá em cima. E aí, pessoal, esse diagrama ele serve para a gente ver o quê? Se está tendo problema de interferência, tá? Para a gente determinar os possíveis e os melhores instantes de amostragem. Então, qual é o melhor instante de amostragem? Né? Ele vai ajudar o PLL a fazer o sincronismo aí desse instante de amostragem, né? Qual é o objetivo? Como é que a gente olha que o melhor instante de amostragem? É o instante em que o olho estiver mais aberto, que o nível de tensão que corresponde a 1 está mais longe do nível de tensão que corresponde ao 0, tá? A gente consegue ver essa abertura horizontal também para ver essa questão do cruzamento aqui das transições, se essas transições elas estão sendo mais abruptas ou não, tá? E alguns outros parâmetros também, mas os mais importantes são esses para a gente ver aí dentro do diagrama de olho. Então, lá na apostila de vocês, tem o desenho aí, né, desse diagrama de olho. Repare aqui que a forma de onda aqui nem fica muito lá em cima, é uma forma de onda bem redondinha, mas a gente pode ver o quê? Ele fala aqui, interferência intersimbólica nula. O olho, ele está praticamente totalmente aí aberto. Ó, o nível 1 está lá em cima, separado, né? E o nível 0 está aqui embaixo, separado. E o melhor instante de amostragem está dentro dessa faixa aqui, em que o olho está mais aberto, tá? Aqui eu já começo a fechar, não é tão bom. Aí a gente vai ter um problema de interferência intersimbólica, que é quando um bit influencia no outro, tá? Por causa de atrasos e tudo mais. Não vamos entrar em detalhe tanto em relação a isso. Perdão. Mas eu queria que vocês notassem o quê? Que aqui o olho já está mais fechadinho. Já está um olho um pouco mais fechado por causa desse problema. E efeito do ruído, né? A gente já falou de ruído. O que acontece? Né? Os níveis aqui, ó, eles também vão variando mais por causa do ruído, o que faz com que o olho fique mais fechado. E aí, pessoal, essa parte de codificador aqui a gente já falou a respeito dela, tá? Eu queria agora ir para a simulação, para mostrar para vocês lá a construção prática do diagrama de olho, né? E de que forma que que o ruído, né? Que a intensidade do ruído, ela vai influenciar nesse diagrama de olho e nos erros que vão acontecer na transmissão, no processo de transmissão. Enquanto eu vou abrindo a simulação, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade, tá, gente? Estou abrindo aqui nossa simulação, tá? Pessoal, então é o seguinte, o circuito aqui ele já está simulado,
a princípio, tá? E aí já está gerado o nosso diagrama de olho. Reparem que aqui a gente consegue fazer a configuração da relação sinal-ruído, na linha 1 do código, e do número de bits que a gente vai ter transmitindo. Então, aqui eu estou transmitindo 1000 bits e fazendo aquele esquema que eu mostrei para vocês. Coloco 3, depois eu pego mais 3 e jogo eles em cima desses 3, tá? Pego mais 3 e jogo ele em cima. Na hora que eu for plotando, na hora que eu for desenhando no gráfico, um em cima do outro, eu vou ter o meu diagrama de olho. Reparem aqui, é uma situação em que não é a situação ideal, porque apresenta ruído, a gente consegue ver que tem ruído, por quê? Né? O nível 1 que está aqui em cima, o bit 1 representado com amplitude 1, ele está variando dentro de uma faixa. O bit 0, representado pelo nível -1, também está variando dentro de uma faixa. Repara aqui, né? Na grossura da linha formada no diagrama, aqui no intervalo de cruzamento, né? Então, a gente está tendo problema, está tendo variação de nível, está tendo interferência de ruído. Pergunta, nessa situação, vocês acham que vai ocorrer algum erro? O que vocês acham? Dê um palpite aí para mim, por favor. Vai ocorrer erro ou não, gente? Professor, eu não sei, mas eu acho que sim. Na verdade, eu acabei de falar com vocês aqui a respeito do que? Quando que ocorre erro? Quando eu tiver um bit 1 confundindo com bit 0. Aqui o que, que acontece? Estão bem separados, né? O nível do 1 aqui com o nível do 0. O olho está aberto, né? Então, apesar de eu estar variando aqui em torno de 1 até, sei lá, 1,3, 0,8 até 1,3, né? Eu não estou variando o suficiente para que o 1 aqui ele se confunda com o 0, tá? Como é que o receptor ele faz a recepção disso aqui, né? Ele determina um limiar de decisão. Se os bits forem aqui prováveis, é aqui no meio, ó, é no nível no 0, né? Que ó, de -1 até 1, o meio está no 0. E aí ele compara, ele amostra, né? Ele recebe o sinal lá, ele amostra, pega um valor, por isso que eu falei de instante de amostragem, ele pega um valor e compara com 0. Se tiver acima do 0, é mais fácil que seja 1. Então, eu decido por 1. Se tiver abaixo do 0, é mais fácil que seja -1, ou seja, bit 0. Então, eu decido por bit 0. Então, se o olho está bem aberto, como é o nosso caso aí, esses níveis eles estão bem afastados, então eles não vão se confundir ali um com o outro e não vão ocorrer erros, ou dificilmente vai ocorrer algum erro. Agora, antes de fazer o que o roteiro pede para a gente, ele pede aí para a gente verificar a boa distinção, né, nos instantes de início e final de cada bit, e nos níveis de tensão -1 e +1. Então a gente consegue ver bem aqui, né, o instante de cruzamento e a distinção aí do 1 e -1, que eles estão bem separados. Aí ele vai pedir aqui depois, no roteiro, para a gente piorar um pouquinho a situação, né, alterando o valor da relação sinal-ruído. Lembrando, né, quanto menor a relação, mais ruído presente no sistema, quanto maior a relação, menos ruído. E depois ele pede para falar o que é observado quando eu tenho 10 e 5 dB nesses valores aí. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, só para a gente lembrar, né? O que é SSNR? Da sigla Signal to Noise Ratio. Relação sinal-ruído. Potência do sinal dividido pela potência do ruído, que é representado como N aqui, vem de noise, ruído do inglês, né? Então, ó, se eu aumento a potência do sinal, eu tenho uma relação sinal-ruído maior. Isso quer dizer que o ruído ele vai influenciar menos. A mesma coisa acontece se eu diminuir a potência do ruído, porque ele está no denominador. Então, se eu diminuo o denominador, eu aumento o valor total, tá? Então, o que é bom?
que é bom? A relação sinal-ruído maior. Vamos ver o que acontece se eu aumentar ela, então, ali na situação, na simulação. Vou aumentar ela para 30, salvar aqui e rodar novamente. Olha só, comparação com o que a gente tinha. O olho, ele ficou mais aberto, né? A gente consegue perceber que a linha aqui, ó, as variações dos valores em torno de 1, ela é menor. A grossura que a gente tem na linha ali, ela é menor. O distante de cruzamento é menor, então a gente tem aqui, ó, uma faixa maior para realizar a amostragem, ó. Uma faixa aí que vai de 0 até 0,3 em segundos, né? Lá em cima, se a gente colocar aqui para poder comparar, também é uma faixa relativamente grande, mas porque a gente está trabalhando com a relação sinal-ruído maior mesmo, tá? E quanto mais eu aumentar a minha relação sinal-ruído, vou aumentar para 40 agora, mais aberto o olho vai ficar, mais fina vai ficar essa linha aqui. Bom, situação contrária agora, pessoal. Vamos diminuir a relação sinal-ruído. Então, lembrando, né? Nós partimos de uma relação sinal-ruído de 20. De 20, tá? E aí agora eu vou diminuir isso aqui para, por exemplo, só um instante, 15. Olha lá, o olho fechou. Reparem que agora, né, a espessura da linha aqui, ela é maior. Os valores aqui, ó, estão chegando mais próximos do meu limiar, do meu limite aqui, que vai dividir, né, o que é 0, que é bit 0, que está aqui embaixo, e o que é bit 1, que está aqui em cima. Então, reparem que eles estão mais próximos quando eu reduzir, né? Vou reduzir mais ainda. Vamos reduzir ali, ó, para 10 a nossa relação sinal-ruído. Pessoal, aqui, nosso limiar de decisão está aqui no 0. Olha só como é que está perigoso. Como é que as linhas estão passando bem próximo do limiar. Então, para uma que era para estar em cima, está embaixo, é muito fácil isso acontecer. Aqui já vamos ter uma taxa de erro considerável. E alguém poderia falar, mas o olho ainda está aberto, a gente tem uma abertura aqui. Vamos fazer o seguinte, eu estou transmitindo aqui 1000 bits só, para poder fazer esse diagrama de olho. Nós acabamos de ver que na telefonia nós usamos uma taxa de 64.000 bits por segundo. É bit pra caramba, né? Então vou dar uma aumentada nesse número de bits aqui para 10.000. Vou fazer o diagrama de olho baseado em 10.000 bits agora transmitidos. Olha lá, como é que ele ficou bem fechado aqui, ó, em relação a quando eu olhei só para 1000 bits. Bem fechado, né? Tem valores aqui, ó, que estão cruzando. Se eu mostrar aqui no instante ideal, aqui no meio, ó, o olho ainda tem uma pequena abertura. Mas se eu errar um pouquinho esse instante de amostragem, isso é comum, a gente tem esse problema, chama de jitter, tá? Se eu mostrar um pouquinho errado aqui, por exemplo, ó, essas linhas já estão passando pelo 0 ali, cruzando. Eu já não sei se é bit 1, bit 0, e eu vou errar muito. Eu vou errar pra caramba. Então, eu vou ter uma alta taxa de erro, a comunicação não vai funcionar. Eu vou transmitir bit 1 e no receptor vai receber 0 diversas vezes. Ou transmito 0 e o receptor recebe 1 diversas vezes também. Vou piorar um pouquinho mais a situação. 5 de relação sinal-ruído. Lá. Olho completamente fechado. A gente não consegue distinguir mais o que é 1 e o que é menos 1. O que é bit 1 e o que é bit 0. Comunicação aqui impossível. Não funciona, tá? Bom, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Então, esse diagrama de olho, só reforçando, ele é uma ferramenta que a gente utiliza para ver o desempenho de sistemas de comunicação digital, para ver se o sistema está funcionando bem, se ele não está funcionando bem. Quanto maior, mais aberto, maior foi a abertura do olho, melhor. Quanto menor for o olho, menor a abertura, quanto mais fechado ele tiver, pior. Quer dizer que a gente está tendo mais interferência, mais problema, né? Pode ser de ruído ou outros tipos de interferência, tá? Então, ele serve para a gente poder verificar isso aí. Se o sistema é bom,
ou não, se está funcionando ou não. Alguma pergunta, alguma dúvida? Tranquilo, professor. Bom, beleza, então, gente. Se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dúvida, qualquer pergunta, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, aqui no Cigar, aqui no Teams, no e-mail, no WhatsApp que eu passei para vocês. Eu vou hoje ainda colocar para vocês o roteiro da aula da semana que vem. Sejam bem-vindos de volta novamente, tenham uma boa semana e até semana que vem.